Jesus não veio ao mundo apenas para nos resgatar. Ele também veio para nos ensinar a viver de forma verdadeira, leve e alinhada com o coração de Deus. Durante cerca de 3 anos, ele caminhou com seus discípulos, revelando na prática como é a vida no reino, como é pensar, sentir e agir de acordo com o propósito divino. E todos esses ensinamentos continuam sendo hoje a direção mais segura que podemos ter. Muitas pessoas acordam todos os dias sem rumo, repetem a mesma rotina, fazem as mesmas coisas, mas por dentro carregam um vazio enorme. Sentem que a vida está passando sem que elas saibam para onde realmente estão indo. Meu irmão, minha irmã, se reconhecemos Jesus como nosso mestre, então precisamos olhar para aquilo que ele ensinou, porque ali está o caminho que transforma nosso dia, nosso coração e toda a nossa vida. Você vai aprender como viver no dia a dia, como tratar as pessoas, como lidar com as dificuldades, como manter a fé quando tudo parece desabar e como encontrar direção mesmo quando você não enxerga saída alguma. Jesus não deixou dúvidas, ele nos deu uma direção completa para a vida. O primeiro ensinamento de Jesus confronta tudo aquilo que o mundo tenta colocar dentro de nós. Ele disse, em Lucas 9, 23, "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me." Negar a si mesmo não significa se anular, nem significa que você não tem valor. Jesus está nos dizendo, pare de viver apenas para os seus próprios interesses. Pare de colocar a sua vontade acima da de Deus. Entregue sua vida ao Senhor e permita que Ele guie seus passos. Muita gente quer seguir Jesus, mas quer seguir do próprio jeito, obedecendo apenas quando é conveniente. Mas Jesus deixou claro, seguir a Ele é renunciar o ego todos os dias. E isso é diário porque todos os dias somos tentados a fazer as coisas do nosso jeito. Todos os dias surge uma situação que nos convida a reagir como o mundo reagiria. Por isso Jesus disse que devemos tomar a cruz todos os dias. A cruz não é doença nem sofrimento inevitável. A cruz é a decisão consciente de renunciar o pecado, de escolher o caminho estreito, de dizer não ao que desagrada a Deus. Quando você faz isso, descobre uma liberdade incrível, porque viver para agradar apenas a si mesmo é uma prisão, mas viver para Jesus traz paz, alegria, propósito e uma força que não depende das circunstâncias. Jesus também nos mostrou isso ao chamar os primeiros discípulos em Mateus 4, 19, "Venham, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Ele não pediu ajuda, ele prometeu transformação, e essa promessa continua valendo hoje. Jesus pega pessoas simples, frágeis, falhas como nós e transforma vidas. Mas para isso, precisamos entregar o controle. Outro ensinamento essencial é sobre o amor e o perdão. Em João 13, 34, Jesus disse, "Amem-se uns aos outros como eu os amei." E como Jesus amou? Ele amou quem o traiu, quem o feriu, quem o negou. Ele amou até na cruz. Amar como Jesus amou é escolher amar mesmo quando é difícil, mesmo quando a outra pessoa não merece. Isso não é sentimento, é postura espiritual. E quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, achando que 7 vezes era muito, Jesus respondeu em Mateus 18, 22, "Não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso significa, perdoe sempre, libere perdão sem limite, porque a mágoa prende, mas o perdão liberta. Jesus também nos ensinou que grandeza no reino de Deus não está em ser servido, mas em servir. Ele mesmo lavou os pés dos discípulos para ensinar que humildade é a marca de quem o segue de verdade. Aprender com Jesus também é aprender a confiar. Ele disse em João 14, 1, "Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. E também, no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo." João 16, 33. Jesus nunca prometeu ausência de problemas. Ele prometeu presença, vitória e direção. E para viver essa fé diariamente, Jesus nos orientou a vigiar e orar. A fé precisa ser alimentada. Assim como o corpo precisa de alimento físico. Sem oração, sem palavra, o espírito enfraquece. Por isso ele disse em Mateus 26, 41, "Vigiem e orem,
para que não caiam em tentação. Quando permanecemos conectados a Jesus, como ramos ligados à videira, damos frutos, naturalmente frutos de amor, paz, fé, obediência e transformação. E Jesus concluiu dizendo: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14,15. Ser cristão é viver essa obediência diária, mesmo quando é difícil. E ele prometeu: para quem permanece fiel, há um lugar preparado no céu. Por isso, meu irmão e minha irmã, continue firme, continue negando a si mesmo, continue servindo, continue perdoando, continue confiando, continue vigiando e orando, porque quando você segue Jesus de verdade, você não anda no escuro, você sabe para onde está indo. Agora, vamos unir nossa fé em uma oração para consagrar este dia a Jesus. Se possível, ore em silêncio comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que Tu és o meu Senhor, o centro da minha vida, o meu mestre e aquele que guia cada um dos meus passos. Sem a Tua presença, eu nada posso, mas contigo eu tenho direção, força e propósito. Hoje eu escolho, mais uma vez, entregar o controle da minha vida nas Tuas mãos. Eu abro mão da minha vontade, dos meus próprios planos e de todo o desejo de comandar tudo sozinho. Obrigado, meu Senhor, por este dia que amanheceu, pelo fôlego que recebi, pela oportunidade de recomeçar e pela graça que me sustenta mesmo quando eu falho. Obrigado, porque Tu não desistiu de mim, mesmo conhecendo cada fraqueza e cada erro que já cometi. Obrigado pelo sacrifício na cruz, que me libertou do peso dos pecados e me deu uma nova vida. Jesus, eu Te agradeço pelos ensinamentos que o Senhor deixou. Obrigado porque o Senhor não veio apenas para me salvar, mas também para me mostrar como viver de maneira correta, como caminhar com sabedoria e como permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece difícil. Obrigado porque a Tua presença é o que fortalece a minha alma. Mas, Senhor, eu reconheço diante de Ti que pequei. Errei em palavras, em pensamentos e muitas vezes deixei meu coração ser guiado pela carne. Por isso, peço perdão. Limpa-me, purifica-me, restaura meu coração e me transforma. Que o Teu sangue me lave e que eu seja renovado por dentro. Assim como o Senhor me perdoa, eu escolho perdoar também. Eu libero perdão sobre quem me feriu, sobre quem me magoou, sobre quem me injustiçou. Eu não guardo mais essa dor comigo. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor, e peço que cures toda ferida dentro de mim. Jesus, molda o meu caráter. Eu quero ser como Tu. Ensina-me a viver com humildade, com amor, com mansidão e obediência. Tira de mim todo orgulho, toda dureza e tudo aquilo que não combina com a Tua presença. Senhor, eu ponho diante de Ti os meus medos, as minhas ansiedades e as minhas preocupações. Eu descanso em Ti, porque sei que estás no controle. Eu escolho confiar mesmo quando não entendo. Eu sei que Tu és fiel e não me abandonas. Peço que o Espírito Santo me guie em cada detalhe deste dia, que cada decisão, cada palavra e cada atitude sejam movidas por Ele e não pelas minhas emoções. Dá-me sabedoria, discernimento e direção. E quando eu ficar em dúvida, fala comigo. Senhor, mostra-me o caminho certo, toca no meu coração e conduz meus passos. Eu consagro este dia ao Senhor. Apresento meus projetos, minhas tarefas, minha família, meus relacionamentos e tudo o que viverei hoje. Que seja tudo para a Tua glória. Entrego o meu trabalho nas Tuas mãos e peço que cada área da minha vida seja guiada pela Tua vontade. Peço também que o Senhor me proteja. Guarda minha mente, guarda minhas palavras, guarda as minhas atitudes. Livra-me do mal, livra-me de enganos, livra-me das tentações e das ciladas do inimigo. Eu sei que o adversário ronda, mas sei também que o Senhor é minha fortaleza e meu abrigo seguro. Dá-me força para vencer as lutas, para resistir às tentações e para permanecer firme quando a provação chegar. A minha força vem de Ti, Senhor. Eu declaro que quero viver o Teu propósito. Quero ser sal e luz nesta terra. Quero ser instrumento útil em Tuas mãos. Usa a minha vida, fala através de mim, age por meio de mim. Tudo o que eu sou,
Tudo o que eu tenho e tudo o que ainda serei pertence a Ti, meu Senhor. Eu dependo completamente de Ti. Contigo eu posso enfrentar qualquer tempestade e vencer qualquer batalha, porque Tu já venceste por mim. Obrigado por ouvir esta oração, por me amar e por estar comigo em cada passo. Eu te entrego este dia, a minha vida e todo o meu futuro. Que seja feita a Tua vontade e não a minha. Eu oro em Teu nome, Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva Amém nos comentários. Clique em curtir, compartilhe com alguém que você ama e não deixe de se inscrever para receber mais mensagens que fortalecem a fé. Que Deus abençoe você e toda a sua família.